no Aliás, Brasil. esse final de semana foi um final de semana marcado por muitas mortes, Sim. né? Teve Manuel Isabel Carlos, Manuel Veloso Carlos. também de câncer, Manuel Carlos e no domingo a Titina. Inclusive, só pra gente terminar, acho que era importante que essa perda irreparável que foi a perda do Manuel Carlos, porque a Carolina Dickmann publicou a cartinha que o Manuel Carlos enviou para ela quando ele foi convidá-la para fazer a Camila de Laços de Família. Eu não sei vocês, mas Laços de Família foi uma novela que me marcou muito. Sim. Laços de Família, Sim. eu tinha acabado... Olha que eu vou te contar histórias pessoais. Eu saí de casa com 15 anos para estudar, né? Eu sou de uma cidade do interior do Piauí, fui para a capital para estudar. E eu lembro que Laços de Família me acompanhava. Era uma forma de eu ficar mais perto de casa, porque eu via novela em casa com minha família, estava longe da minha família, mas assistia a novela e comentava depois, trazia ali um assunto. E a Carolina fez essa homenagem, mostrou o bilhete em que ele diz que o papel não é que ele fez, né, escreveu o papel pensando nela, ele fez o papel para ela, ele só existe para ela, né, totalmente completo. Ela conta numa entrevista de 2020 que, na verdade, ela estava fazendo uma novela, ainda muito nova, em que ela tinha 18 anos, em que ela fazia uma personagem que ficava muito feliz porque descobria que estava grávida, e ela perdeu um bebê na vida real. E o Manuel Carlos cortou as cenas para ela não precisar passar por essa necessidade de interpretar uma mulher feliz por estar grávida depois de perder, e falou que, olha, não se preocupa, eu vou fazer um papel para você. E o papel é esse, né, gente? Quem não lembra de Camila de Laços de Família? E assim, tô falando aqui especificamente da Carolina Dickmann porque a gente tá falando dessa homenagem que ela fez. Mas, Fábia, o que não falta é personagem icônico. Eu mesmo, minha preferida sempre vai ser Branca Letícia de Barros Mota. Ele tem personagens maravilhosos, as próprias Helenas, né? Elas tinham essa coisa de não ser só boazinhas, né? O Manuel Carlos é um cara que ele é um gênio, assim, da dramaturgia, e era um encanto de pessoa. Eu conheci o Manuel Carlos, eu cobri Mulheres Apaixonadas, e quando ele me encontrava, ele sempre me cutucava e falava: você é muito chata, porque além de mandar e-mail, você deixa recado na minha secretária eletrônica naquela época, né? Porque eu mandava e-mail, mas eu precisava da resposta dele. Aí eu, Maneco, Fábio, eu te mandei e-mail, se você puder responder. Aí, sempre que ele me encontrava, ele, você é muito chata. Eu disse: já mandou o e-mail? Por que você manda na secretária eletrônica? Aí me cutucava, me abraçava. O Maneco era muito gentil com todo mundo, toda a imprensa é apaixonada pelo Maneco, porque ele sabia exatamente o que dar para cada um. Às vezes eu falava: Maneco, preciso de um furo de novela, o que você tem aí? Ele, ai meu Deus, aí ele me dava uma coisa, aí dava outra coisa para outro colunista. Então ele tinha a imprensa toda como aliada, sabe? Nas novelas dele. E o fato de antecipar as coisas que iam acontecer, nunca deixar a novela dele com menos audiência. Pelo contrário, aguçava a curiosidade das pessoas. Vai ter essa cena aí, vamos ficar ligados porque vai ter essa cena. Todo mundo não quer ver Viviane contracenar com Belo? Todo mundo quer. No dia que for pro ar, todo mundo vai ver. Ninguém vai deixar de ver, porque já sabe o que vai acontecer. Sim. Então, isso é uma bobagem. A imprensa é uma boa aliada com os autores, quando se trabalha bem, sabe? Quando o autor tem essa sensibilidade, tem essa clareza. Então, a imprensa é uma ótima aliada. E o Maneco era um mestre, assim. Eu fiquei muito triste no sábado, quando com a notícia da morte do Maneco. A gente sabe que ele descansou, estava com 92 anos. Mas, assim, a gente sempre quer tê-lo, né, por perto. O Maneco é um gênio, um gênio. E, Fábia, é bom lembrar que é importante dizer que quando um jornalista é chamado de chato, nesse aspecto seu, significa que o jornalista é bom. Isso é um elogio. Significa que o jornalista é aquele que vai atrás, vai insistir pela notícia. É sempre pra eu deixar, porque parece que era um xingamento, mas ele não tava te xingando, ele tava te elogiando. Era um elogio. Exatamente, era um elogio. Essa aqui vai conseguir a informação que ela quer. E você, Lucas? O Maneco tem uma sensibilidade, sempre teve, ele é maravilhoso. E você, Lucas, como era a sua relação? Você também tem uma relação Tenho duas, né, relações, assim. Eu acho que a primeira é de assistir novela quando eu nem morava no Rio de Janeiro, e era meio que o Maneco, ele apresentava o Rio de Janeiro de uma forma tão romântica, né? Então você não morar aqui, era muito comum você ouvir: eu queria conhecer esse Rio de Janeiro do Manuel Carlos.
né? Então, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu ficava buscando esse Rio de Janeiro do Manuel Carlos, e eu acho que é um Rio de Janeiro tão específico, e ali que ele traz, que ele trouxe nas novelas dele, né? O Leblon, principalmente, que ele trazia ali, e da forma que ele trazia, que ficou muito marcado, né? As livrarias do Leblon, a parte do bairro ali foi apresentada para boa parte do Brasil por conta das novelas do Manuel Carlos. Então, eu acho que esse foi a primeira coisa que me marcou, principalmente porque eu não morava no Rio e depois me mudei para cá. E aí depois essa parte do quanto ele era generoso mesmo com a imprensa, simpático com a imprensa e sabia, como a Fábia falou, abraçar tudo que chegava de demanda para ele, de alguma forma, sabe? Então é um carinho muito grande. Eu acho que eu tenho, né, em grupos de jornalistas aí, no fim de semana a gente ficou muito lamentando essa partida dele justamente por isso, porque era uma pessoa que sabia muito bem fazer o trabalho dele em todas as frentes, assim. Ele sabia emocionar quem estava assistindo, ele sabia valorizar quem estava nos bastidores, ele sabia valorizar e encontrar o elenco certo ali para a novela dele. Então, assim, o estilo do Manuel Carlos de fazer novela é um estilo muito marcante, que a gente vai lembrar para sempre. A gente vai lembrar, né, não só das Helenas, porque ele colocava todas as protagonistas dele como Helena, mas dos lugares que ele escolhia para mostrar, dos tipos de história, e era sempre de amor, né? O Manuel Carlos falava de amor como ninguém. Então, para mim é muito marcante isso. Você me fez lembrar uma história. Uma vez, eu tenho uma amiga que tem um apartamento no Leblon, e uma vez fui me hospedar lá, e aí ela falou assim: quando você estiver passando por Ipanema, você me avisa, porque aí eu vou pra frente do apartamento pra poder te receber, porque é muito perto do mar. Ela falou, e ela tava assim, no Leblon. Ela falou isso, eu pensei, gente, eu tô me sentindo Helena do Maneco. A amiga diz, olha, quando você estiver passando em Ipanema, me avisa, porque eu levanto da praia, vou até o apartamento, te recebo no Leblon, depois a gente desce. E aí começou a tocar o caminho todo. Todo mundo já se sentiu, né? É assim, aquele em algum caos... momento, uma Helena. Exato. Aquele caos do Rio de Janeiro. Era tipo um dia de semana, tava perto do carnaval, pra você ter ideia. O caos, e assim, minha cabeça fechou quando ela falou isso, e eu comecei a escutar bossa nova na minha cabeça, até chegar lá. Enquanto eu tava me sentindo a própria Helena do Maneco. Então é isso. Essa referência ele vai manter pra sempre. E é um gênio que vai deixar muita saudade. E esperamos que a obra dele continue sendo respeitada, porque se houver aí remakes ou qualquer coisa do tipo, que possa ser muito bem aproveitada. Gente, obrigado por você.